Aqui no Aparelha, a sessão da tarde das múltiplas faces da política de drogas em São Paulo. Tá? Queria apresentar para vocês os nossos palestrantes. A gente começa hoje a fala com a Ingrid Farias, que é redutora de danos e da Rede Feminista Antiproibicionista. O Emiliano, que é do Instituto Alma Psique, Ama Psique, ficou na minha cabeça. O Bruno Ramos, que é do Edley, e a Luana Maieiros, que é redutora de danos e da Rede Feminista Antiproibicionista. E eu sou Amanda Amparo, vou estar aqui ajudando um pouquinho na mediação dessa conversa com vocês. Tá bom? Bom, eu acho que sem mais delongas, a gente podia então já começar a conversa, né? A Ingrid vai começar pra gente. Boa tarde a todas as pessoas presentes, né? Mais uma vez é um grande prazer estar aqui com vocês, podendo ver um pouco do que é que a gente está fazendo de resistência e de resiliência em outros espaços do Brasil, né? Do Brasil. Eu sou Ingrid, como foi dito pela Amanda, eu faço parte da Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas, mas estou atualmente também como secretária executiva da Associação Brasileira de Redução de Danos, a ABORDA, né? Uma organização que atua há mais de 20 anos aqui no Brasil em defesa da redução de danos e direito das pessoas que fazem uso de drogas. E também queria me apresentar aqui hoje, me colocar no lugar de usuário de drogas, né? De mãe, usuário de drogas e de transgressora dos modelos morais instituídos para nós mulheres. Queria começar exibindo um videozinho para vocês, lá da minha terra. Peraí. Todos os vídeos? É o primeiro? Não, o segundo. É o do WhatsApp ou do... Embaixo, é Somos Atitude? Isso. Tem que... Acho que nem apagar a luz, tenta abaixar a porta de apagar a luz. Então, pera aí, Natália, a gente vai no 3, hein? Vai, 1, 2, 3. E a gente quer o programa de saúde como política pública. A gente quer a garantia do programa, sendo as pessoas sendo atendidas todos os dias. Todo mundo tem direito de ser feliz. Não falta como, né? Hoje em dia, uma pessoa diferente, e eu quero que esse programa permaneça e nunca se acabe. Eu sei que eu tenho o direito de viver, eu não quero morrer. Pra você, venha pra cá, irmão, escuta essa mensagem. Um grupo atitude, pois eu também faço parte. Ajuda. Começar de morte, lá dentro mais guardado, mais seguro. E não estou usando o tipo de entorpecente. Minha mente está tudo bem, dormindo bem, tranquilo, ganhando despesa. Meu nome é Pedro, eu vou dar atitude, porque o atitude é quando a gente busca nossos objetivos e a gente procura nosso direito. Todos lá eu tenho meu direito, buscar o meu direito. Meu nome é Andresa, né? Eu já fui usuária de droga, hoje sou Andresa, redutora de danos, educadora social, faço parte do programa de Food, um programa que hoje eu acredito que ele pode mudar pessoas.
vamos pro novo mundo. Tchau! Esse é o vídeo de um programa, né? Contar um pouquinho, na verdade, da história do programa, chamado Programa Atitude lá em Pernambuco. Eu não sei se todos vocês aqui conhecem esse programa, já ouviram falar desse programa. Quero falar. Tá todo mundo ouvindo legal? Se dá para falar, por favor, pelo microfone para a transmissão. Não faz sentido. Tá ótimo aqui, não tá não? Maravilhoso. E esse é o vídeo de uma pesquisa, na verdade, né, que foi feita no ano passado. O Programa Atitude é um programa que foi pensado, na verdade, foi sonhado em 2010, lá em Pernambuco. Né, foi sonhado a partir da perspectiva e a partir do direcionamento político do que é a redução de danos. Né? O Estado de Pernambuco é um Estado historicamente que produz e que contribuiu muito para o que foi a perspectiva e o que foi esse acúmulo da redução de danos no nosso país. Né? Foi um dos primeiros programas de redução de danos depois da Bahia, aconteceu lá em Pernambuco, chamado Programa Mais Vida, né? E várias outras iniciativas também se desenvolveram naquele território, porque aquele é um território de muita potência, é um território de muita possibilidade de construção coletiva. Né? O Programa Atitude ele vem nessa perspectiva, ele nasce nessa perspectiva, nesse sonho da gente poder, dentro da política pública, pensar um espaço de acolhimento, um espaço de cuidado para as pessoas que fazem uso de drogas em situação de vulnerabilidade social. Né? Então é um programa que está alocado dentro da assistência social, não está alocado dentro da saúde, e é um programa que tem como base a diretriz da redução de danos. Né? Esse programa, como eu falei, ele começou a ser pensado em 2010, ano passado ele fez 5 anos, e a Universidade Federal, junto com a parceria com os movimentos sociais e alguns movimentos também internacionais de defesa da redução de danos, fizeram uma pesquisa no programa, né, para saber qual era o impacto que o programa tinha na vida das pessoas que foram acolhidas durante esses 5 anos, né, na vida das pessoas que passaram por esse serviço. E como vocês podem ver no vídeo, os impactos dos acolhimentos, né, da criação dessa política, da criação desses serviços é positivíssimo para todas as pessoas que passaram ali, mas também para os trabalhadores que estão ali contribuindo e que estão formulando essa luta. Mas, infelizmente, essa realidade que a gente vivencia, né, de construção, formulação e fortalecimento das políticas de redução de danos, não é uma realidade na nossa conjuntura atual política, né, não só aqui no estado de São Paulo, quando a gente vê o de braços abertos sendo desmontado pelo atual governo, mas também em vários outros lugares do país. Né. O Atitude não está alheio a esse processo. Infelizmente, a gente vivencia hoje, há cerca de 2 anos, o processo sorrateiro de desmonte do Atitude. Então, a Atitude ele foi um programa que, dentro do governo do Estado, ganhou vários prêmios, deu grande repercussão internacional para a gestão estadual, né, para a gestão do governo, mas, infelizmente, a partir de uma troca de gestão, a partir de uma troca de interesses políticos, inclusive, esse programa ele é colocado em risco e toda a construção política de articulação intersetorial, né, de articulação em território de campo, que esse programa fez, foi ameaçada, tem sido ameaçada durante esses 2 anos. Eu fui trabalhadora do Programa Atitude durante 2 anos, trabalhei enquanto técnica social. Infelizmente, dentro do Programa Atitude, a gente sabe que existem várias, dentro do Programa Atitude não, dentro dos programas estabelecidos de redução de danos, como por exemplo Braços Abertos aqui, existem várias limitações, né, porque esses programas não são políticas públicas. Né? Não existem orçamentos para esse programa estabelecidos, né, direcionados. Infelizmente, a gente vive a revelia dos processos políticos que acontecem nos estados, enfim, da política como um todo. Né? E aí, o Programa Atitude, que tem essa grande potencialidade, que conseguiu proporcionar dentro da cidade do Recife e no estado de Pernambuco como um todo, porque o Programa Atitude ele é estadual, atua em 4 municípios hoje no estado de Pernambuco. Trabalha com centro de acolhimento intensivo, trabalha com serviço de rua, né, com atitude nas ruas, também trabalha com aluguel social, que é uma outra modalidade super potente, que infelizmente a gente não tem conseguido levar adiante, muito por causa dos contextos mesmo. Então,
Eu queria falar especificamente, eu achei que a mesa de hoje, só para dividir com vocês, era uma mesa para falar de crack e mulheres. Mas aí a gente vai compartilhando várias questões, né? Eu queria trazer minha fala um pouco localizada a partir do que é o impacto da política de drogas e o impacto desse mito social criado em torno do crack na vida das mulheres. Dentro do programa Atitude a gente tem um serviço de acolhimento intensivo apenas para mulheres. É um serviço que nos ensinou muito, né? Não só a política pública, mas ao próprio movimento social. É um dos primeiros centros de acolhimento intensivo de um programa público, no caso para mulheres. São acolhidas mulheres usuárias de drogas em situação de vulnerabilidade, mas também com seus filhos, também grávidas e mulheres cis ou trans. Então a gente tem um serviço lá em Pernambuco, uma casa, né, onde a gente acolhe cerca de 40, 50 mulheres que estão juntas, convivendo diariamente e pensando diariamente como é que as violações de direitos que essas mulheres sofreram podem ser pontos de partida para a troca de resiliências, né, para a troca de experiências e a troca de possibilidades de construção de resistência. Então, a experiência que a gente tem com esse centro de acolhimento intensivo do programa Atitude para mulheres é uma experiência que nos tem demonstrado o quanto a redução de danos, né, na sua nascente, né, no seu encontro de pares, no encontro das pessoas que usam drogas, pensando e formulando como reduzir os danos, né, a partir do seu território de pertencimento, a partir das suas práticas, né, de entendimento sobre cuidado. Então, o programa Atitude ele nasce ele tem a nascente nessa base, mas a gente sabe que durante vários anos a redução de danos, inclusive dentro dos programas públicos, dentro das políticas, elas também tomaram uma perspectiva, digamos que burocratizada, né? Em muitos lugares do Brasil, inclusive, a gente tem trocado redutores de danos por profissionais, né? por médicos, por psicólogos, por assistentes sociais, e não que os usuários de drogas e as usuárias de drogas não possam ir às universidades e se formar e também serem redutores de danos a partir dessa perspectiva. Mas o quanto hoje as políticas de redução de danos e os programas de redução de danos que estão instalados, a Luana vai poder trazer isso de forma diferente na Bahia, mas se institucionalizado de uma forma a se burocratizar, né? Então, hoje a gente encontra muita dificuldade dentro do programa para dialogar questões que são questões da nascente da redução de danos, né? Do respeito à autonomia das pessoas que fazem uso de drogas. Né? Se a gente não compreende que as políticas públicas também são espaços de garantia de autonomia, da garantia do exercício da democracia, né? A gente não consegue fazer com que essa política pública, com que essa política de cuidado responda às necessidades e aos danos históricos causados na vida dessas pessoas que são acolhidas por esse programa. Né? E aí, fazendo essa relação da redução de danos com sua nascente, é muito importante para nós dizer que durante esses 2 anos de ameaça do programa Atitude, o programa pode se encontrar com essa nascente da redução de danos. Pode entender que a redução de danos não é só apenas uma prática de cuidado, né? Uma prática que garante que a gente possa se olhar, que a gente possa se sentir e pensar como ali naquele espaço, naquele território, a gente produz cuidado, mas também uma prática de organização e empoderamento das pessoas que usam drogas. Então é muito importante demarcar a redução de danos como sendo uma ferramenta de empoderamento dessas pessoas que fazem uso de drogas. O programa Atitude ele foi ameaçado e eu lembro que na época a gente ficou cerca de 8 meses sem receber salário, todos os profissionais, sem inclusive ter condições dentro do serviço. A gente teve que fechar serviço nessa época e lembro muito bem que dentro das assembleias que a gente fazia toda semana com os usuários, foram os usuários que nos deram força e que nos organizaram, que nos possibilitaram ir às ruas, né, e denunciar, e questionar, e exigir do governo atual, que tinha um programa de governo, dizendo que investir mais dinheiro na Atitude, né, que ele de fato executasse essa promessa. E aí eu queria só mostrar um outro vídeo para os companheiros, mas vai preparando aí que eu vou organizando aqui. E aí nesse processo, 2 anos atrás, quando o programa Atitude foi ameaçado, foram os usuários que foram às ruas, organizaram audiências públicas, fizeram um ato de rua na frente do palácio, né, constrangendo o governador, constrangendo a Secretaria Estadual de Política sobre Drogas, que é quem administra o programa Atitude hoje lá em Pernambuco, e foram também quem conseguiu dar forças e subsídio para os trabalhadores do programa Atitude e as trabalhadoras do programa Atitude em continuar com esse projeto que, óbvio, né, a gente sabe que os trabalhadores e as trabalhadoras precisam da sua manutenção, das suas vidas, mas também todas as pessoas que estão ali construindo aquele espaço, constroem aquele espaço como um espaço de resistência, como um espaço de organização e como um espaço de reconhecimento dos processos democráticos, né, compartilhados. Eita, o vídeo fica virado.
Mas aqui tá... Aqui tá legal? O WhatsApp? E aí, antes de mostrar esse videozinho para vocês, a gente em Pernambuco, eu venho do movimento social, né? Historicamente eu atuo nesse espaço, fui do programa Atitude, sou assistente social, enfim, atuo em vários espaços profissionais, digamos assim, mas a nossa relação está sempre interligada, né? E nesse processo de diálogo, ano passado a gente trabalhou durante 1 ano com profissionais do sexo na cidade do Recife, durante a noite, nos territórios delas, nos pontos, né, de trabalho delas. Foi um trabalho extremamente positivo, onde a gente pôde reencontrar a redução de danos em Recife, né, a partir de uma ótica, inclusive, feminista, né, dessas mulheres que estão nas ruas e que encaram diariamente o modelo, né, os impactos das políticas não só proibicionistas de droga, mas das políticas proibicionistas como um todo. Né. Infelizmente, os profissionais do sexo não encontram o preconceito apenas por serem usuários de drogas, mas encontram diversos outros preconceitos, né, instalados na nossa sociedade, que continuam nos oprimindo enquanto mulheres, enquanto pessoas que usam drogas. Eu queria mostrar esse videozinho para vocês, eu vou falar já o nome delas. Essa que vai começar a falar é a Valquíria, né? Ela é uma das mulheres acolhidas pelo programa Atitude. Ela hoje está no programa Atitude junto com a sua companheira Milena. Tem um filho chamado Gabriel, maravilhoso Gabriel, viradíssimo. E a Milena ela vai começar falando aí para vocês sobre a dificuldade dela largar o uso do crack. E aí eu queria que vocês prestassem atenção na fala que vem logo depois da Valquíria, que é a fala da Estrela. Uma companheira que eu conheci no ano passado nas ruas, enquanto eu trabalhei com os profissionais do sexo. Ela é profissional do sexo, ela vai colocar isso aí no vídeo dela. Mas o quanto a Estrela é um exemplo para nós do como a redução de danos ela precisa voltar às suas bases de diálogo em suas nascentes, nos seus encontros de pares, né? Então... Peraí, vamos voltar, vai. Volta no começo. Tá mais alto aí? Vamos lá, pode ir. Então tá, vai. 1, 2... Que eu vou sair, eu fiz essa função de deputada, mas é muito difícil. É tão difícil de ensinar. Eu mesmo já comecei com as questões de evento. Eu até mais hoje. Eu me acordei, estava na emergência toda incubada. Né? Processo sem roupa. Então, eu acho que é muito difícil. E seria a hora de trabalhar, eu trabalho, eu vou para a rua de novo. Como eu estou na rádio, eu tenho cliente que vem e traz, às vezes eu tenho carro de dinheiro, eu sou profissional do sexo. E ele já trabalhou comigo, já me viu colocada. Eu não queria falar, porque né, a gente está em trânsito, né? Está querendo, né? Ela também me conhece da rua, mas aí eu sei que chegou a hora, acabou e eu tenho responsabilidade. Foi 9 horas da manhã e eu fiquei na rua até 4 horas da manhã, mas de 7 horas da manhã eu estava em pé para cumprir o meu trabalho. Eu ia reunir com as meninas para se botar em pauta. Eu tinha usado o crack desde o vídeo, cheguei lá na reunião, porque eu sempre me responsabilizo. E quando acabou a reunião. Então, infelizmente eu não pude trazer para vocês esse vídeo completo. Esse vídeo foi gravado essa semana agora, na segunda-feira. Segunda-feira a gente fez um lançamento de um curso lá em Pernambuco, que é um curso que está sendo realizado no Recife, na Bahia, em Salvador. Um curso que está reunindo 30 mulheres, né, mulheres usuárias de droga, mulheres do perfil atingidas pela guerra às drogas, né? Então, mulheres negras, mulheres trans, mulheres usuárias de drogas, profissionais do sexo, enfim, várias mulheres ativistas, feministas, várias mulheres que têm construído essa narrativa da reforma da política de drogas, né, da luta pela reforma da política de drogas. E aí esse curso foi lançado na segunda-feira com essas 30 mulheres e a gente tem a participação de algumas mulheres que estão sendo acolhidas hoje pela Atitude, mas também de algumas mulheres que estão na rua e que fazem a escolha, inclusive, de não serem acolhidas por programas institucionais.
né? Porque inclusive tem direito de fazer essa escolha, porque os programas institucionais muitas vezes não cabem no modelo de cuidado que essas mulheres estabeleceram para si. E a Estrela, para mim, é uma referência muito importante do que é o cuidado, a autonomia, o empoderamento, a garantia do direito, né, das pessoas que de fato fazem uso de drogas. Né? A Estrela diz que ela é usuária de crack, de fato ela é usuária de crack, né? Ela é trabalhadora sexual todas as noites. Se a gente passar lá na Avenida Mário Melo, a Estrela vai estar de 9 às 4 da manhã no ponto dela, junto com as duas outras companheiras dela que ficam lá. Elas estão lá há 15 anos fazendo isso. Né? E Estrela criou um mecanismo, né? Ela criou uma estratégia de redução de danos para o uso de crack dela. Para o uso de crack dela, tanto associado com as meninas que estão lá, trabalhando junto com elas, mas para o uso de crack dela associado aos clientes que trazem crack para ela, né? Para o uso de crack dela também associado à vida familiar que ela tem, ao trabalho que ela executa. Hoje a Estrela está trabalhando junto com a gente nesse projeto, ela é articuladora de campo da gente, né? E como ela bem falou, ela é bastante responsável, ela fuma crack a noite toda, de manhã ela está lá em casa, 9 horas da manhã, para participar das reuniões, né? Mas eu queria trazer esse depoimento, e o depoimento da Valquíria e da Estrela, porque a gente se encara com esse tipo de depoimento todos os dias, né? E é muito difícil para a gente, às vezes, no local onde a gente está, enxergar a necessidade de autonomia que aquela pessoa está pedindo. Que às vezes a gente é antiproibicionista e a gente chega para as companheiras que estão dentro do serviço, que querem inclusive parar de fazer uso de crack, a gente diz, não, vamos reduzir o dano, vamos usar maconha, né? Vamos pensar outro jeito, para que parar de usar droga? Né? E quando às vezes a gente fala só do nosso lugar, né? Do nosso lugar do uso, da nosso referencial do que é fazer esse uso, né? Então a gente tem uma necessidade hoje grande, uma urgência, eu diria, grande hoje, da gente poder pensar e da gente poder estar mais próximo desses programas, se eles ainda existirem, né? Daqui a pouco tempo. Desses programas, dessas políticas, e desses profissionais que estão executando, que estão atendendo, que estão acolhendo essas pessoas nesse primeiro momento, né? Nessa primeira relação dessas pessoas com a política pública. Eu queria só finalizar dizendo que dentro dessas ferramentas de potência, né, que a redução de danos nos dá para a organização social e política das pessoas que usam drogas, a cultura é uma das ferramentas mais potentes que a gente tem se utilizado, se apropriado lá em Pernambuco, e pelo que eu tenho visto não só lá, mas aqui em São Paulo, né, na Bahia, porque não só faz o resgate do que essas pessoas têm para produzir, de seu, né, do que essas pessoas podem produzir enquanto arte, né, enquanto arte sua, enquanto arte abstrata, enquanto arte subjetiva, mas também enquanto arte que delimita o projeto político de sociedade que a gente quer, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, a abertura do vídeo do programa Atitude, aí, o Somos Todos Atitudes, a gente vê a utilização do maracatu, né, dos birimbaus, da nossa cultura popular, da nossa cultura ancestral, inclusive. E isso também vai ser visto no material que Luana traz. Eu tenho visto isso, inclusive, nas atividades da Craco Resiste aqui em São Paulo, e acho que essa é uma das ferramentas, né, que a redução de danos precisa retomar, porque é uma das ferramentas que nos faz retomar aos territórios de atuação da redução de danos. E aí, mais uma vez, eu quero afirmar que é importante que a gente possa reconhecer, que a gente possa construir, que a gente possa indicar a redução de danos enquanto política pública, né, enquanto uma política que precisa de investimento, que precisa de financiamento, que precisa de uma organização, mas também é muito importante que a gente entenda que a nascente da redução de danos precisa ser sempre o encontro das pessoas que usam drogas e a garantia das suas autonomias. Se a gente não partir desse princípio, a gente vai fazer uma redução de danos a partir da nossa ótica de cuidado, né, da nossa ótica de controle muitas vezes, de tutela muitas vezes, né, que é o que a gente vê muitas vezes no serviço de atendimento, né, da falta de condições dos profissionais atenderem e receberem as demandas dessas pessoas, por não entenderem, né, o nível de relação que essas pessoas têm com a droga, né, a subjetividade que essas pessoas construíram com o uso dessas substâncias. É isso, queria dividir com vocês um pouco do que está acontecendo lá e dizer que a gente está em luta, a gente está em resistência, a gente não vai parar e a gente está articulado, porque a gente é muito diverso, mas a gente não está disperso de jeito nenhum. É isso, gente. Obrigada. Bom, massa. Ingrid, muito obrigada, foi muito bacana. Gente, depois a gente abre para uma rodadinha de perguntas, para uma troca, assim, que todo mundo falar um pouquinho, tá? Agora vamos passar a palavra para o Emiliano, do Instituto Ama Psique. Vamos lá, Emiliano. Boa tarde.
acho que eu não tenho, acho não, né? Tenho certeza, não tenho todo esse dinamismo da Emily, mas vou fazer de tudo para não ficar aqui numa levada muito cansativa. Eu vou começar agradecendo o convite na figura da Natália e dizer que estou muito feliz de estar nesse espaço, que é um espaço que eu gosto muito, frequento de vez em quando e agora numa outra condição me deixa bastante feliz. Crack seus mitos e a criminalização da população negra. O lugar de onde falo, tanto o Instituto Amapsique, assim como a minha prática dentro do SUS, ela acaba lidando um pouco com o uso de droga na sua real existência. Assim. Eu trabalhei no CAPS Droga, acho que foi o único CAPS que eu não trabalhei, inclusive estou olhando com meus colegas ali de CAPS, que muitos deles poderiam estar aqui no meu lugar, mas há uma pertença, enquanto pesquisa, e também uma pertença racial minha, que é o que faz com que eu me autorize estar nesse debate e nessa conversa aqui com vocês. Afinal, um dos eixos é a população negra. Né? A primeira consideração que eu gostaria de fazer é ajudar um tipo de raciocínio de que o que vivemos hoje não é novo no Brasil. Eu poderia fazer um caminho ainda anterior, mas como iria me alongar, eu vou partir do século XIX, momento onde o racismo pauta, se ancora em ciência de saúde e em ciência de saúde mental, principalmente. Então, usando instrumentos da psiquiatria, da psicologia, da neurologia, entre outras áreas da saúde mental, que o racismo se nutre para se exercer enquanto política higienista. Mas ele fazia isso numa tentativa de cumprimento de outra política. E essa política é um mito, já que mito também é um dos significantes que inscreve o título dessa roda de conversa. E o mito era, e é ainda em alguma medida, a política de branqueamento no Brasil. Não é minha essa afirmação, mas eu comungo dela, de alguma forma, miscigenou-se no Brasil sempre na intenção de branquear e nunca de empretecer. Essa era uma fantasia, e ainda é uma fantasia que ocupa o imaginário social da população brasileira. E isso é uma falácia. Pautado numa suposta urgência dessa necessidade de um país que ainda hoje é o segundo país do mundo com maior contingente de população negra, que só perde para a Nigéria, na África. Então, essa condição de Brasil desagrada muito. E esse desagrado, que é histórico, faz com que existam diversas tentativas de mudar essa realidade. E uma das grandes tentativas do século XIX, em nome da política de branqueamento, foram ferramentas higienistas. Então, o manicômio, já que outro eixo do título é criminalização, o manicômio era uma das grades, era uma das formas encontradas para o cerceamento da população negra. Há pouco, enquanto a roda se organizava, eu estava lendo algo do Lima Barreto e em determinado momento me deparava com a leitura dele escrevendo sobre o cemitério dos vivos, escrevendo um período onde ficou cerceado nos espaços manicomiais. E ele faz essa afirmação porque, aos olhos de alguém amplamente sábio, não passava batido o aspecto raça, o aspecto cor, como passa ainda para muitos de nós, enquanto sociedade brasileira. E ele já identificava que naquele espaço de controle, a maioria eram pretos e pardos. Então, eu gostaria de pautar
primeiramente isso, que o manicômio foi um dos principais instrumentos de segregação social para uma determinada população. E ele já vinha travestido de saúde, de cuidado em saúde. Tá? Passado esse período, hoje a própria luta antimanicomial vem se debruçando há décadas já para a desconstrução das paredes manicomiais. Mas me impressiona como o debate raça e cor é pouco discutido dentro deste fórum. Isso me impressiona bastante, mesmo sabendo há séculos que o contingente de pretos e pardos, de negros, dentro dessas prisões é de uma maioria negra, a especificidade raça ainda fica periférica nessas discussões da reforma psiquiátrica. E isso permite com que haja uma plasticidade, uma reinvenção do manicômio para a população negra. Tá? O que eu chamo de plasticidade, de reinvenção para a população negra? Um dos grandes exemplos é a maléfica Guerra às Drogas, em especial ao crack. Essa é uma estratégia política que resulta no encarceramento em massa de mulheres e homens pretos. Então, isso é uma amostra de como que o manicômio se reinventa. Porque o manicômio não é a arquitetura em si. Então, se ele não é a arquitetura em si, ele se reinventa de N maneiras, porque ele parte por uma suposta ética. E essa ética política é o que se perdura no Brasil. Outra estratégia higienista, que é a reinvenção de manicômio, são as internações compulsórias. E as internações compulsórias, elas também têm cor. As internações compulsórias, que são protagonizadas pelo judiciário, que esse não faz distinção de cor, ele direciona forçosamente negros e negras para as comunidades terapêuticas. Comunidades terapêuticas é outra plasticidade de manicômio. Até porque as comunidades terapêuticas, a grande maioria delas, usam o termo cuidado para uma lógica de dominação e asilamento. E fazem isso com um mote religioso por detrás, na sua imensa maioria. E um mote religioso que faz um suposto cuidado onde o valor e o julgamento está presente. Não é incomum escutarmos, na minha prática profissional, por exemplo, em consultório e no tempo onde estive na saúde pública, pessoas que estiveram nesses espaços e exacerbaram ou tiveram alguma manifestação religiosa das religiões de matiz africano, como por exemplo o candomblé, a umbanda, e determinada manifestação foi tratada, olhada e julgada, valorada como psicopatologicamente, como um delírio, uma alucinação, algo do gênero. E aí rapidamente isso é medicado, isso é trancado, isso é amarrado. Então, quando você tem um tipo de cuidado que atinge manifestações de matizes culturais afro-brasileiras, isso é racismo institucional, análoga, se não igual, à do século XIX. Ainda ligada à falaciosa guerra às drogas, ela serve, vocês sabem tanto quanto eu, a uma ainda militarizada segurança pública. Essa militarizada segurança pública, ela utiliza dessa guerra às drogas para o genocídio de jovens negros e periféricos. Eu gostaria de lembrar nesse momento um jovem de 18 anos que foi morto ontem na favela do Moinho. O jovem chama Leandro de Souza Santos.
onde foi encontrado no corpo dele 5 perfurações e marcas de martelada. Esse tipo de prática que marca o corpo da população que eu pertenço racialmente, da população negra, não é estratégia nova no Brasil. Um corpo marcado, um corpo que ele é relacionado como passível de marcação. E como passível de marcação de instrumentos letais. O que o martelo fez num jovem de 18 anos na favela do Moinho não é diferente do que o chicote de Senhor Tingeiro fazia no período escravocrata no Brasil. Para ir finalizando a minha fala, eu gostaria de pensar no terceiro elemento, que é como isso é nutrido. Se é que eu ainda tenho tempo, mas isso é nutrido em nome de diversas especulações territoriais. Inclusive a especulação territorial imobiliária, mas não só. A gentrificação se faz corrente nas regiões do Campos Elíseos e seus arredores. Este é um arredor, esse lugar que estamos é um arredor do Campos Elíseos. Estamos em risco, embora extremamente protegidos, porque estamos em roda, porque estamos entre os nossos, porque esse espaço se sustenta enquanto quilombo urbano, mas às margens desse território estamos em risco. E é esse o risco que sentimos no corpo, numa pertença corpórea, quando saímos do território quilombola. Então, ao sair por esse território para chegar até a minha residência, até o meu consultório, eu tenho reações corpóreas. Meu consultório fica na Rua Cotoxó, em Pompeia, Perdiz. Nesse caminho, eu tenho reações corpóreas. Reações corpóreas que variam com o que eu encontro nesse caminho. Se eu encontrar uma viatura, eu tenho outra reação corpórea. Se eu encontrar um grupo de carecas, eu tenho outra reação corpórea. Se eu encontrar a GCM, e assim vai. Então, esse é o arredor, e essa é o tipo de análise de que quem tem determinada pertença racial vive. E é isso que o profissional de saúde mental precisa se atentar. Se a reforma psiquiátrica não discutir essas especificidades, ela é falha. A reforma psiquiátrica, me incluo enquanto militante dela, mas se ela não discutir vastamente essas condições, ela continua se fazendo falha, embora algo extremamente necessário para as situações políticas que vivemos hoje. As ações que ferem os direitos dos cidadãos, que são diuturnamente replicadas, elas se baseiam em números estatísticos eleitoreiros. Então, hoje, uma política como a que temos no Estado e na Prefeitura de São Paulo tem interesse em determinadas ações, porque isso é uma ferramenta eleitoreira. Assim como em determinadas imagens que a grande mídia replica, porque também se faz ferramenta eleitoreira. Ela se faz ferramenta eleitoreira com a mesma estratégia do século XIX, quando ela subverte a ideia de prisão em cuidado de saúde. Essa estratégia é bastante eficaz em Brasil. Então, como que eu poderia exemplificar o que talvez eu diga de forma confusa? A retirada de pertences pessoais, o impedimento de tetos improvisados, como as barracas da Rua Helvétia e, recentemente, da Praça Princesa Isabel. A desterritorialização e a desproteção de fenômenos naturais, como chuva, serena, etc. A retirada de cobertores e alimentos que garantem
frio e fome. Essas ações geram um grito desesperado de sobrevivência e não pedido de cuidado. Mas isso, eleitoralmente, é tratado como um pedido de cuidado em saúde. Isso tem sido vendido mediaticamente por um governo e uma mídia aliada. Há 5 dias atrás, no dia 23/6, a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo divulgou os dados da pesquisa que ela própria encomendou. Eu trouxe alguns dados e aí eu finalizo a minha fala. Então, desde 21 de maio, afirma esse estudo, 144 pessoas foram presas ou apreendidas na cidade de São Paulo. 144 pessoas, tidas como traficantes de droga. Isso só na região dos Campos Elíseos e seus arredores. 11.290 pessoas foram encaminhadas para serviços de acolhimento nos equipamentos da rede assistencial. Não quis entender? Vou repetir. 11.290 encaminhamentos para acolhimento nos equipamentos da rede assistencial. 8.420 atendimentos na unidade emergencial de atendimento. 6.791 recusas de atendimento. Essa mesma pesquisa afirma que 13% das pessoas que circulam pela dita Cracolândia não consomem nenhuma substância química. Imediatamente, o secretário da pasta, o senhor Floriano Pesário, imediatamente fez uma interpretação na grande mídia, dizendo que então essas pessoas, 13% das pessoas que lá estão, são os responsáveis pelos furtos de celulares, exploração sexual e tráfico. Isso é retirado de um dado de jornal impresso de ampla circulação na cidade de São Paulo, que eu me recuso a dizer o nome. Okay? Então, essa é uma estratégia de racismo institucional política que serve enquanto ferramenta genocida de encarceramento. E aqui se faz o segundo mito. Vou lembrar vocês, o primeiro mito é a política de embranquecimento do Brasil nessa minha explanação. O segundo mito dessa minha explanação é a guerra às drogas como cuidado de saúde, que é nutrido por determinados números e nutrem o imaginário social da população brasileira, através de jornais nacionais, entre outros dessa péssima espécie. Eu agradeço o convite e me coloco à disposição. Arrasou, Emiliano. Obrigada. Ótimo. Bom, então vamos lá. Vamos já seguir para o Ana. Boa tarde. Agradecer esse espaço. Alô. Você está aqui. Bom, agora vai. Agradecer a Natália, Iniciativa Negra, por esse evento. Eu acho que é essencial para nós estar debatendo essas questões. Eu considero esse daqui, né, um espaço de cuidado para mim. É um espaço onde eu me fortaleço, né, onde eu vou dividir aqui com vocês algumas das batalhas que a gente tem vivido lá em Salvador. E aí, enfim, fiquei inclusive super mexida com a sua fala e vou tentar fazer um diálogo. E aí eu queria primeiro falar qual é o meu lugar de fala, qual é o meu lugar nesse campo. Eu sou redutora de danos, hoje sou antropóloga, mas eu comecei nesse campo por conta de uma história pessoal, né? Meu encontro com o mundo das drogas. Quando eu tinha 18 anos, eu ainda nem era uma maconheira profissional como eu sou hoje, nem era assim, uma usuária. Eu era uma usuária bem de final de semana, de maconha, aquela coisa, recém-chegada na universidade.
E aí eu passei por um processo de internação compulsória, por consumo de maconha. Eu acho que esse foi o meu primeiro encontro, né, com a militância, e foi uma experiência completamente, no momento, desestruturadora, porque eu fui espancada, eu fiquei 3 dias amarrada, pés e mãos, minha companheira de quarto tomava eletrochoque e eu era obrigada a tomar medicação, tinha, né, de manhã e de tarde, sim, eu fiquei uns 2 meses, foi o suficiente para me deixar retardada, o suficiente para não conseguir voltar à universidade e voltar às minhas atividades normais, enfim. E dentro da universidade, quando eu volto da universidade, fiquei 6 meses, rompi com família, fui morar na casa de amigos. E quando eu volto para a universidade, então eu encontro pessoas que me dão um projeto político, certo? Na época, quando eu saí da internação, eu saí ainda bem maluca, né, bem transtornada, então falei, pô, se eu passei por essa merda toda por causa de uns baseadinhos no final de semana, agora vamos fazer de verdade, né? Então foi um momento que eu tive aí uma múltipla, assim, experiência super intensa de consumo de drogas, assim, bem intensa mesmo. Tudo que vocês puderem imaginar já rolou. E o que foi essencial para me dar, assim, para dar um controle no uso, foi que eu fui convidada para ser redutora de danos dentro do coletivo, na época era o coletivo Balance, de redução de danos. E eu tive pessoas que apostaram e que eu pude entender melhor esse campo do cuidado, né? Eu pude entender como o proibicionismo cria esse mito, né? Esse mito do cuidado em saúde. Quando a gente sabe que o proibicionismo é uma disputa moral, é uma disputa que não está no campo do cuidado ou da proteção da vida. Eu acho que a gente pode dizer que está no campo da proteção de algumas vidas. E aí, marcando de vidas brancas, né? De uma supremacia branca heteronormativa. Então, eu acho que pontuar esse meu lugar de fala um pouco para dizer que eu acho que da importância que a gente precisa, assim, de abraçar e fortalecer de verdade a redução de danos, sabe? Porque o que a gente vê nos campos é que a redução de danos, então, ela cria uma estratégia, que é o que eu acho fantástica, que alia o cuidado com o empoderamento político, né? A redução de danos, ela não inova na saúde pública porque ela fala da troca de seringas. Ela não inova porque ela fala da substituição do crack pela maconha ou de parar de fumar 10 pedras para fumar 5 pedras. A redução de danos, ela surge no mundo principalmente pela organização de um grupo de usuários de drogas, a Junkie Book, que é um grupo holandês, que é um grupo de usuários de drogas que pararam e refletiram. A gente precisa entender que essa política de drogas, ela não protege as nossas vidas. Então a gente precisa criar uma ferramenta de que a gente consiga ter uma visibilidade e ter uma política voltada para o nosso povo, que são as pessoas que usam drogas. Então a redução de danos hoje, ela é uma ferramenta potentíssima para o empoderamento dessas pessoas. Mas a gente sabe que a redução de danos, ela pode ser usada para uma infinidade de situações, né? A gente sabe que a redução de danos pode ser uma prática colonizadora, né? Colonizadora de comportamentos. E por isso que eu reforço a fala da Ingrid, que a gente precisa retomar esse lugar da redução de danos. Esse lugar da redução de danos com o empoderamento político. E aí, nesse sentido, eu entendo muito a redução de danos como essa ferramenta que faz com que a gente tenha um trabalho de base, um trabalho nos territórios. Quando a gente vai numa cena de uso, quando a gente vai numa cena de uso de crack, que a gente leva a redução de danos, a gente está levando outras possibilidades para aquelas pessoas, outros caminhos. E quando eu trabalho no programa Corra Pro Abraço, que eu vou mostrar um videozinho para vocês, e nesse programa a gente acredita muito que o cuidado, ele começa pelo esse despertar político.
né? Porque a gente vive uma política que é isso, né? Que é um grande mito, né? Ela é vendida como eu costumo dizer que é um remédio que é pior do que a doença, um remédio que produz a doença, né? Porque vendem a política de drogas como algo para proteger as nossas vidas, mas nunca se criou uma ferramenta que mais extermina. É uma máquina interminável de extermínio. A gente contabiliza 60 mil homicídios por ano diretamente relacionados com a guerra às drogas. A gente não tem pessoas que morrem de crack. Eu trabalho há 11 anos em cenas de uso de crack. Nunca acompanhei uma morte, mas assim, nos últimos 2 meses, posso dizer de 4 companheiras, 2 companheiros meus que morreram pela ação da polícia. Então a gente tem, quando a gente fala de redução de danos para essas pessoas, a gente está falando da política proibicionista. A gente está falando que essa política é uma política racista. A gente está falando que a abordagem policial para uma pessoa branca vai ser diferente de uma pessoa negra. Então as pessoas elas precisam se proteger do território. Isso é redução de danos. Isso é cuidado também. Então assim, a gente, dentro do programa Corra Pro Braço, que é um programa que funciona lá em Salvador, que trabalha nas cenas de uso, a gente faz a gente tem uma coisa que é permanente, que é uma formação política, né? Que é a formação em redução de danos. Para que as pessoas consigam entender esse campo, né? Entender que a questão não é o poder do crack, né? Não é o poder destrutivo do crack, as condições de vida dessas pessoas, né? Na minha pesquisa de mestrado, agora eu estou trabalhando com mulheres usuárias de crack e eu faço um pouco da trajetória de vida dessas mulheres. E aí o que a gente percebe, né? Qual o gatilho? Quando que essa mulher começa a usar crack? Né? E aí eu comecei a perceber que tinha várias questões que ligavam as histórias dessas mulheres. São mulheres que vão para a rua porque são estupradas por seus familiares. São mulheres que são estupradas por traficantes, são estupradas por policiais. Né? São mulheres que têm o direito à maternidade retirado. Elas não estão tendo condição de gerar, de ter o direito à maternidade. Né? E essa é uma forma de genocídio. Essa é uma faceta do genocídio do povo negro. Porque não é qualquer mulher que entra na maternidade e tem o seu direito tolhido à maternidade. São as mulheres negras que estão em situação de rua. Então, a gente precisa entender que essa política de drogas, ela fortalece, sobretudo, o que se chama de racismo institucional. Reforça o que a gente chama de um Estado altamente punitivo com determinadas populações, e aí as populações negras. Nos Estados Unidos, no surgimento do crack, na década de 80, eu fiz um levantamento de reportagem de jornais, e aí o que a narrativa que o proibicionismo cria é que o crack surge de territórios que eram guetos, né, guetos negros nos Estados Unidos, e que ia se espalhar pela sociedade americana e destruir o American Way of Life, que é o estilo americano de vida. Então, a argumentação da proibição do crack e o que alguns autores vão chamar do pânico do crack, ela é uma ferramenta importantíssima para a criminalização do povo negro. Porque, embora existisse uso de crack em outros territórios, as batidas policiais só aconteciam nos bairros negros. As pessoas que iam presas eram as pessoas negras. Isso a gente vê, se a gente for ir nos Estados Unidos, quando o crack surge também com essa dimensão da demonização dos seus usuários, da desumanização do rosto dessas pessoas. Então são propagandas que mostram pessoas parecendo com zumbis, muito parecido ao que as nossas propagandas, né? Então assim, a gente diz assim que essa é uma estratégia muito eficaz de genocídio desse povo, né? De desumanização. Se a gente for, Judith Butler fala que o governo dos Estados Unidos criou aí uma série de propagandas para convencer o povo de que os terroristas então eram menos humanos, então mereciam morrer. Hitler, com as campanhas nazistas, convenceu o seu povo de
que aquelas vidas eram menos vidas, eram menos humanos, logo mereciam ser exterminadas. É a mesma coisa que as propagandas do crack fazem quando mostra o rosto daquelas pessoas, né? E aí é muito louco que o momento então que a mídia vai se compadecer com algum uso do crack e que vai trazer a narrativa da salvação são só com pessoas brancas, né? Só com pessoas brancas. E aí a gente tem o caso aí da modelo, né, daqui da Cracolândia. A gente teve aí uma novela, Verdades Secretas, que mostrou, que trouxe também a ideia da salvação, né? E aí é muito importante que a gente o tempo inteiro reforce esse debate, que é o debate racial, porque o debate da saúde mental é um debate branco, o debate da redução de danos é um debate branco. A gente não se debate essa interseção do racismo com a redução de danos, né? Dos danos que o racismo causa na subjetividade das pessoas, na destruição da identidade das pessoas, né? Então isso que as propagandas do crack fazem é algo que o racismo já faz, que é a desumanização dessas pessoas. E aí, quando a gente fala de proibição, nosso país ele tem uma história muito específica. É por isso que a gente não pode, em momento nenhum, dissociar essas questões. A proibição da maconha ela está completamente ligada com a proibição de uma prática dentro de um bojo de proibição de práticas negras, né? E a proibição de drogas no mundo inteiro ela está ligada com a perseguição de determinadas populações, né? Então, quando a gente está falando de política de drogas e de redução de danos, acho que principalmente a gente precisa ter esse diálogo aprofundado com as pessoas que estão na cena de uso, que é isso que a gente tem feito, né? A gente tem apostado que as pessoas que são usuários, que estão na cena de uso, elas têm uma potencialidade para estarem trabalhando conosco no cuidado. A gente tem hoje uma turma de 20 alunos de redução de danos, a gente concede um auxílio de R$250, é pouco, mas o que possibilita é esses sujeitos saírem da biqueira, saírem da cena de uso e começarem a reconstituir a vida com um projeto político de ser redutor de danos. Então a gente tem um curso durante 6 meses que a gente tem temas como racismo, guerra às drogas, masculinidade, feminismo, e a gente tem um momento de trabalho prático, que é o momento que essas pessoas elas vão para outros serviços ter a experiência de ser redutores de danos. Então, em paralelo a isso, a gente está construindo com essas pessoas a participação em espaços políticos, porque isso para a gente é redução de danos. Então, a gente está nos atos, a gente está na caminhada das mulheres negras, nós vamos levar o pessoal, a gente está na organização de vários movimentos na cidade. E aí, na prática do programa Corra para o Braço, a questão racial é uma questão central, e a gente trabalha com o resgate de figuras históricas, né? Então a gente fala de Zumbi, a gente fala de Lélia Gonzalez, a gente fala de Carolina de Jesus como referência mesmo de resgate cultural. E aí eu acho que para não me alongar muito, só para concluir, eu queria passar o vídeo, que foi um vídeo que a gente faz então produções junto com as pessoas. A gente fez um vídeo um pouco denunciando a invisibilidade da população em situação de rua e denunciando esse aspecto que é essencial, que é crucial para a gente, que é a questão do racismo. Eu acho que vou... Teste. Enquanto vocês vão fazendo aí, eu vou só falando um pouquinho do Corra para o Braço, né, das esferas que a gente atua, principalmente nesse eixo da participação política. A gente atua com rodas de conversa com mulheres para trabalhar a temática do feminismo, para trabalhar a temática da cultura do estupro. É um espaço de formação política também. Esse espaço agora, ele virou o espaço de formação da RENFA, do curso da RENFA. A gente tem um grupo de masculinidade também, que a gente entende que não dá para discutir sem os homens, né? A gente tem aí um campo, que o campo ele é bem machista, a gente tem várias situações. E a gente tem um GT de cuidado materno-infantil, que é um GT que a gente junta profissionais com
pessoal das maternidades para construir um fluxo que não viole o direito dessas mulheres, né? O programa Corra Pro Baixo hoje, ele atua como um importante, eu acho que, fiscalizador dessas violações de direitos humanos. Então a gente tem advogados que trabalham conosco, a gente tem uma atuação muito próxima com a defensoria, porque a gente faz denúncias de várias situações de violência institucional. Eu convido vocês a conhecer o programa, a gente tem uma página no Facebook, e aí o vídeo para... 1, 2, 3 e... Vá! Aumenta o volume lá, Nath. Nath, aumenta o volume lá. Você já passou por mim, e me ama pra mim. Acha que eu não chamo atenção, engana o seu coração. Acha que eu não chamo atenção. Não tem como tentar, como eu sou não vai dar. Coração vai disparar, eu me encontro. Ninguém acha você, ninguém acha você. A cidade assusta, mas vai amanhecer. Você já passou por mim, passou, e nem olhou pra mim. Você já passou por mim, e nem olhou pra mim. Acha que eu não chamo atenção, engana seu coração. Acha que eu não chamo atenção. Soy lei, bola da vez. Eu quero saúde, estudar, viver contente, me formar, trabalhar, ter mais valor. Secretário de Estado, feminino, jornalista, engenheiro, senador. Quero todas iguais, não diferentes. Quero ter meu direito aonde for. Moradia decente, constante, no Brasil meu Deus. Pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu estou trazendo um teste muito legal para você ter uma noção aproximadamente de qual é a sua idade mental. Será que não? Que eu posso fazer? Bom, eu me sinto apenas uma menina ainda. Massa, Luana. Nossa, obrigada mesmo. Incrível.
Bom, vamos passar para o Bruno agora. Olá pessoal, boa tarde para todo mundo. Então, primeiro eu queria agradecer a Natália, a Iniciativa Negra, a plataforma, todo mundo que organizou essa semana aqui de evento. Agradecer aqui o Aparelho Reduzir, o convite, né? Eu acho que a minha fala é mais assim, eu acho que a ideia é de tentar amarrar, acho que as pessoas falaram de vários pontos muito importantes aqui, né? Eu vou mais tentar trazer alguns que eu fui achando importantes da discussão, assim. Que eu acho que é interessante, né? Porque eu acho que essa relação entre uso de drogas, criminalização e racismo, na verdade, essas questões elas estão conectadas desde o início, né, da criminalização das drogas. Então, eu acho que a questão que fica na minha cabeça é por que isso não é tão evidente para a gente desde sempre, né? Por que isso fica obscurecido, fica nublado e a gente não percebe, a gente fica olhando só para a droga, fica olhando para as outras coisas e não olha para essa relação tão evidente, tão óbvia, né, entre o racismo. Não sei se todo mundo acompanha, sabe disso, mas a proibição das drogas, principalmente no Brasil, ela aconteceu com argumentos basicamente racistas, né? Os argumentos, então, a gente pega os estudos aí, década de 20, 30, por exemplo, teve em 22, teve uma das primeiras assembleias da Liga das Nações, antes da ONU, né, para discutir sobre os drogas que podiam estar destruindo. E o principal objetivo na época era falar sobre a morfina, a heroína, né? E daí o representante do Brasil, nesse encontro, né, ele chega lá e fala, não, no meu país tem uma droga muito pior que a heroína que está degenerando a nossa raça, que é a maconha, né? Então ele começa já comparando a maconha com a heroína, né? E o argumento principal é esse, é da degeneração da raça, a miscigenação e a deturpação dos valores, né, da cultura branca, tá? Então, isso que agora, né, a gente vai falando que parece meio... para algumas pessoas parece meio novo, parece diferente, mas isso está muito enraizado, né? Desde o começo. Se a gente pega assim, os estudos, a gente tem um livro fenomenal assim, da década de 50, que chama Maconha, Coletânea de Estudos Brasileiros, e que é feito pelo Ministério da Saúde da época, assim, e que é isso, né? O nome dos artigos científicos era jambismo, vício mortal, e a maconha sempre ligado com essa coisa da cultura negra e com a deturpação, né, e a miscigenação da cultura brasileira, né? Como se o Brasil fosse um país branco e que ele estivesse sendo deturpado por essa cultura negra que estava em todo lugar, né? Quer dizer, os caras parece que não sabiam o que era o Brasil, né? Então, desde quando o Brasil foi só branco, né? Os caras muito descolados da realidade deles, né? E é muito interessante porque, por mais que isso está desde, como eu estou falando, 20, 30, 40, né? Desde que começou a criminalizar as drogas, isso é uma coisa que, assim, eu venho discutindo, trabalhando com essa questão de drogas e redução de danos desde 2003, 2004, e essa é uma coisa que se começa a falar faz uns 5, 6 anos, né? Não se fala há muito tempo, assim. E no começo gera um estranhamento, e é muito doido, né? Por que será que isso não está tão óbvio? Então eu queria falar um pouco, para a gente pensar um pouco sobre isso, né? E eu acho que é interessante porque é isso, né? A gente fala do crack, né? A gente fala de Cracolândia, por exemplo, mas se a gente for olhar essa região que hoje é Cracolândia, antes de surgir o crack, ela já era uma região também estigmatizada, né? Conhecida como Boca do Lixo, que tinha também muita população marginalizada, muito por conta dos hotéisinhos que tinham ali em volta da rodoviária, que ficava ali das estações de trem e tal. Então tinha toda uma vida de rua, assim, tem livros muito interessantes que relatam um pouco essa época, nos anos 50, 60, como é que era a vida na época e tal. E também, assim, grande parte da população que estava naquele local, que frequentava lá, a população negra, né? Eu acho que a gente não tem como esquecer, né, dessas coisas, achar que essas questões não estão vinculadas. Então, mesmo antes do crack, o que acontece é que o crack ele acabou se adaptando bem, quem sabe, a alguns contextos, né? Esses contextos de muita precariedade, de muita fragilidade, de muita violência e tal. E, assim, eu acho que a guerra às drogas, né, esse pavor, o terror que se cria em relação às drogas, como se elas pudessem mudar as pessoas, transformá-las em perigosas, em malvadas, a gente olha tanto para a droga que a gente acaba não olhando, fica tão fascinado por tudo
tudo isso, né? O nosso olhar fica tão preso pela droga que a gente esquece de olhar todo o contexto, né? A gente esquece de olhar o entorno dela. E daí se você vai olhar, quer dizer, crimes relacionados ao tráfico, por exemplo, o tráfico está associado aí com questão também, 70% da população carcerária está ligada com isso, boa parte dela é população negra, né? Na Cracolândia a gente tem ali 70% também das pessoas que estão ali na região já passaram pelo sistema carcerário. Você anda pela Cracolândia, não sei quem já andou pela Cracolândia aí, mas a Cracolândia também é, em grande sua maioria, negra e parda, né? Então, quer dizer, por que isso não fica evidente pra gente? Por que a gente não vê isso o tempo todo, né? Por que a gente se deixa levar por esse fascínio da droga, de que o crack faz algo, de que ele pode tornar as pessoas em zumbis, em perigosas, né? O que acontece? Que a gente vai naturalizando esse racismo, né? Esse preconceito, ele vai virando alguma coisa que é tão normal que a gente chega a pensar que isso é natural mesmo. É natural que lá tenham mais negros, é natural que no sistema carcerário tenham mais negros, né? Por que isso é tão naturalizado pra gente, né? E eu acho que de alguma forma, eu vou escutando, né, então o trabalho das meninas primeiro no Atitude, lá no Corra Pro Abraço, e você vê, quer dizer, tem um trabalho que ele é fundamentalmente construído a partir do diálogo, né? Então, a gente vai pensar esse diálogo, essa construção conjunta em que o usuário, que a pessoa que a gente está tentando cuidar, ela é uma participante ativa do seu próprio cuidado, né? Das ações, das diretrizes, do caminho que vai se tomar. E daí, por mais que a gente vê, então, em alguns lugares, tanto aqui em São Paulo, né, tipo, de Braços Abertos, a gente tem o Edley, né, onde eu estou junto aí há muito tempo e tal, e tem esses programas, a gente tem diversas tentativas de desenvolver um cuidado adequado ao nosso contexto, né? Quer dizer, um cuidado, não adianta a gente importar uma sala de uso de heroína, não vai fazer sentido nenhum para a gente distribuir seringa na Cracolândia, não vai fazer sentido nenhum, né? Quer dizer, quem vai desenvolver estratégias de cuidado, tecnologias de cuidado efetivas, que vão construir realmente a autonomia, que vão construir que as pessoas possam realmente fazer parte da sociedade de uma outra forma do que seja apenas um nóia, né, um saciseiro. Quer dizer, é a gente que vai construir isso daí. E daí como é que a gente vai vendo que os espaços, os lugares em que a gente está vendo que essa construção ela vai sendo feita, né, elas vão sendo sabotadas o tempo todo, né? Então, tanto aqui, né, o de Braços Abertos, sofrendo uma desconstrução, a gente tem, assim, não sei se todo mundo está par, nos hotéis de Braços Abertos, tem alguns deles que, assim, mais da metade da equipe está afastada por problema de doença, quer dizer, adoeceu trabalhando lá porque a prefeitura cortou todo o suporte, né? Quer dizer, vai desfazendo o programa, em vez de assumir que está acabando com ele. Quem sabe vai pegar mal, né, cara? E também a gente vai vendo esse mesmo movimento lá na Atitude e na Bahia não sei como é que está lá, mas nem tanto. Então, assim, por mais que a gente vê esse movimento, né, da gente tentar desenvolver essas estratégias de cuidado com os usuários, né, cuidados que façam sentido, que eles possam se empoderar, se apropriar dos seus direitos, se perceber enquanto uma pessoa que tem direitos, né, porque para tanta gente isso, não ter direitos, é o que está naturalizado também, né, o que é o normal, é o cotidiano, é o que sempre fez parte da vida. E de alguma forma a gente vai vendo que esses pequenos focos de desenvolvimento, de construção de tecnologia de cuidado, uma coisa fundamental para a gente enfrentar essas questões, eles vão sendo desconstruídos, né? E por que acontece isso, né? Por que a gente vai vendo esse desmonte? Eu acho que, ao meu ver, é um momento que, basicamente, assim, as políticas para drogas, né, para usuários de drogas, tanto na saúde mental como na assistência em diversas áreas, elas não são construídas para os usuários de drogas, né? Elas são construídas focando a população em geral. Ninguém está querendo saber que impacto está tendo com a população que está acessando esse serviço, se está construindo melhor na qualidade de vida, se está construindo autonomia, se está construindo acesso às coisas. E as pessoas querem mais voto, né? Tem um cara aqui de São Paulo, o cara acha que vai ser presidente, né? Então, assim, o que se tenta com isso daí é ganhar mais voto, mais views, mais posts, né? Esse é que é o objetivo principal. E, em meio a esse caldo, né, que a gente tem no Brasil, essa dinâmica em que o racismo está naturalizado, ele faz parte da nossa sociedade como uma coisa cotidiana, a ponto de nem muita gente falar que não existe, que não é que em outros países e tal.
a gente vai ter essa naturalização em que, de fato, as pessoas não chegam nem a questionar se aquele que eu imagino que é aquela pessoa perigosa, né, que eu tenho na minha cabeça, ela é perigosa mesmo. Então, eu vejo que boa parte da população, né, classe média, mesmo classe média baixa, classe média alta, a população está tão identificada com esse lugar do homem branco e que vê a pessoa em situação de rua, negra, ou parda, que está lá, ela é óbvio que ela é perigosa, que ela deve ser expulsa daquele lugar, que ela deve ser tirada de lá, porque ela representa um perigo, né? Então, seja no seu lugar, assim, seja na rua, né? Seja envolvida com o tráfico, seja dentro das cadeias, né? Essas pessoas, elas são vistas como perigosas, né? E não se questiona, isso também é o que está naturalizado, né? Que essas pessoas, quase que elas merecem. Acho que foi um pouco que a Luana falou, que essas pessoas, se pode fazer isso com o corpo delas, né? Você pode dar martelada, você pode enxotar, tacar tiro, porrada de bomba, esse vai ser o padrão constante, e as pessoas vão, não só não vão achar ruim, como elas vão aplaudir, né? Como a gente vai vendo a aprovação de quase mais de 80% da população de São Paulo com a ação na Cracolândia, por mais que 60% dessas pessoas sabem que não vai discutir efeito, que não vai resolver. Então o que a gente vai vendo é que tem, na verdade, um processo de humilhação social que vai acontecendo nas ruas, né? Quer dizer, as pessoas vão sendo humilhadas frente às câmeras, com tiro, porrada de bomba, prisão, e a população aplaude. Esse é um processo quase de iniciamento em praça pública, né? Eu acho que é quase, pode se aproximar do Pelourinho, pessoa sendo mutilada em praça pública e os outros aplaudindo e assistindo, né? Então é isso que a gente está tendo com recursos midiáticos, né? Isso é tão concreto que a gente vai vendo que proposta que a gente tem aqui em São Paulo, além do tiro, porrada e bomba, que é o que está se fazendo aqui pertinho na Cracolândia. Não tem muita coisa, né? O prefeito lá monta uns contêineres, tem umas camas, ele fala que vai ter vaga em algum lugar, que ele também não quer saber muito onde é que é, e as pessoas também não querem muito saber onde é que é, porque o que está mais importante para as pessoas é que se faça isso. As pessoas, elas merecem, né? Elas fizeram por merecer o que elas estão sofrendo, quase, né? Então, se a gente não discutir esse lugar das pessoas, né? Se a gente não conseguir desconstruir esse lugar tão naturalizado de que essas pessoas elas são perigosas, elas são malvadas, que elas não merecem tudo que todo mundo merece, que elas não devem ter acesso às coisas, dificilmente a gente vai construir qualquer tipo de política de qualidade, de cuidado, né? Porque não se está efetivamente tentando cuidar. A gente tem aqui, né, meia dúzia de gato pingado, que fica fazendo os enfrentamentos aqui e ali, e enquanto as pessoas vão chegando na gestão, quando ela chega, pode tentar construir alguma coisa, se chega a outra pessoa, ela vai tentar desconstruir aquilo lá, porque o que se busca mesmo é esse aplauso da população, né? As pessoas buscam esse aplauso, que elas façam o que elas gostariam de ver que se fizesse feito com essa população. E é isso, né? Então a gente precisa trazer para a discussão essa questão, a gente precisa desnaturalizar, a gente precisa ajudar a população a pensar por quê, quer dizer, é muito difícil, né? Porque está todo mundo assistindo da Atena, né? Então é difícil competir, da Atena ali 24 horas, falando que as pessoas estão vendo, tem que apanhar, tem que ser preso, está atingindo a mente bem, não sei o que lá. Mas a gente precisa fazer as pessoas escutarem, né? Quer dizer, quem são as pessoas que estão por aí, por que elas estão nessa situação? Elas estão assim porque querem, porque elas são perigosas, porque elas são malvadas? O que constrói essas situações? E a gente tentar, a gente precisa humanizar, né? As pessoas, elas carecem de humanidade do ponto de vista da população em geral. Elas são algo menos, né, do que a população branca em geral. Assim, elas são alguma outra coisa e que merece sofrer o que sofre, né? Eu acho que a questão que fica para mim é como é que a gente consegue fazer essa desnaturalização, como é que a gente consegue fazer esse enfrentamento e abrir o ouvido das pessoas. Eu não vou me estender muito, porque eu acho que é legal a gente também discutir sobre isso, né? Gostaria muito de escutar com as pessoas aqui, escutam com isso, como lidam com isso, no seu cotidiano, seja na vida, seja no trabalho e tal. Então vamos encerrar por aí. Bom, legal, obrigada, Bruno. Muito bom, gente. Agora eu acho que a gente podia abrir para uma roda assim, de umas 3, 4
perguntas ou falas de 2 minutinhos cada um, para a gente poder dar uma intensificada aí no debate, poder compartilhar um pouco mais as expectativas das pessoas. Pela questão do microfone, eu acho que o ideal é que cada um que queira possa vir aqui na frente para poder falar no microfone, porque está sendo transmitido. Vamos lá, mãozinha para o alto, tá bom? Estou aqui esperando. Calma, vamos ser todo mundo ao mesmo tempo, né? Não, gente. Pode ser pergunta? Pode ser pergunta. Boa tarde, né? Obrigada, né, pela oportunidade. Meu nome é Iraci, né? Eu moro na Zona Leste. E assim, eu sou estudante, né? Na verdade, eu vim do interior de Minas e quando eu voltei para morar em São Paulo, eu comecei a ajudar minha irmã a participar de um projeto muito legal, né? Na igreja dela, chama Força do Bem, né? E a gente faz um trabalho de rua, mas a gente faz mais para levar alimento e incentivar os valores de rua, né? Social de crack, alcoólico e tudo mais, aí sai daquela vida, né? Só que assim, eu participo mais não como um elemento assim, vamos dizer assim, um elemento básico mesmo, né? Eu não estou muito capaz de como eles fazem o trabalho, como que é a clínica quando o morador resolve sair para as clínicas, não sei muito o trabalho ali, né? Mas, como eu estou estudando, eu tenho aula de sociologia, de filosofia, eu tive uma aula de falar sobre a repressão que teve a ditadura, né? Porque não sei se o pessoal percebe, principalmente os jovens hoje em dia, até querem que volte a ditadura para justamente achar que é o que ele acabou de falar, né? Para atacar mesmo o povo e ficar os brancos dominando. E na aula de sociologia eu coloquei um pouquinho sobre isso. Depois que eu falei da ditadura, eu falei sobre que era interessante o povo brasileiro se conscientizar, né, da realidade que ele está vivendo. Aí é isso que eu pergunto para vocês. E se ele começasse a gerar, né, uma forma de fazer essa conscientização nas escolas? Porque se nós temos uma escola que é laica, né, e se a gente vive uma democracia, por que não já implantar a verdadeira democracia? Porque a gente não vive democracia. Na verdade, a gente vive uma ditadura fingida de democracia. Então, por que não? Essa era a ideia, né? Eu já estou querendo pegar assim, o interesse de vocês e conversar com a diretora, da gente começar a aproveitar aulas de sociologia, aula de história, aula de geografia, essas aulas que pode colocar sociologia e pode abranger esse lado. Porque a área que eu moro, por exemplo, é Goiás, sabe? Dá muito esse problema de vida e médica morrendo, gente, ali, quase sempre vezes, né? Que fala porque roubou carro, mas às vezes nem era isso. Mas, na verdade, eu acho que a maior parte das mortes é queima de arquivo mesmo, né? Que o moleque lá quis dedurar, alguma coisa assim. Também pergunto, tem como, né? Tem como plantar algum projeto dentro das escolas? A gente pode começar com o Zona Leste, essas escolas que eu acho que vai dar mais abertura, porque Vila Mariana, por exemplo, eu acho que é praticamente possível, né? 8, mas a gente pode começar na Zona Leste, essa zona mais pobre, a gente tem a população que precisa se abrir, se valorizar, entendeu? Né? Porque na verdade a gente vê o jovem muito perdido. Pelo que eu sinto assim, o trabalho que eu fiz, a dinâmica, a gente vê que o jovem está bem perdido mesmo. E a maior parte está querendo que a ditadura volta. Né? Então essa é a minha pergunta. Alguém mais? Então a gente vai responder vai aparecer as perguntas que a gente vai. Amanda. Amanda. Você está falando do teu programa para A gente tenta montar um projeto. você falar então. Podia ser no geral, porque na verdade teria que falar mesmo sobre racismo, né? Porque o negro tem que se valorizar, entendeu? É igual que ele estava falando, né? De embranquecer, né? E na verdade
sabe? E isso também fica das drogas. Porque, por exemplo, eu vejo na minha sala de aula, o pessoal fala, mas por que você está procurando mesmo? Porque é fogo, não sei o quê. O pessoal vê isso como bandido. A gente que trabalha em projeto sabe que não é, né? As pessoas vai que são até mais humanas. Infelizmente a gente vive um momento político assim, que a educação brasileira também vive em ameaça, né? Teve agora há pouco a reforma do ensino médio, não sei se todos vocês tiveram a oportunidade de ver como é que ficou a grade, né, do ensino médio, e a gente viu que tira exatamente esse tipo de matéria. Esse tipo de matéria que incita as pessoas a pensarem, né, que incita as pessoas a questionarem os modelos, né, essas matérias foram retiradas. Então, assim, a gente já vinha em um movimento onde dentro das escolas é muito difícil debater prevenção, né? A gente tem um programa, existe ainda o programa, que é o PROERD, que é um programa de educação de drogas nas escolas, mas é um programa que, no final das contas, é uma piada, assim, né? Eu digo que é cômico para não ser trágico, porque, infelizmente, os vídeos, nossa, os cartazes, né? São coisas que não correspondem à nossa realidade, à realidade, inclusive, do uso da relação dos jovens com a droga. Mas, recentemente, no ano retrasado, a gente teve um trabalho feito pela SENAD, através do projeto Redes, né? A SENAD é a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, e foi lançada uma cartilha, e junto com essa cartilha, um circuito de debates dentro de algumas escolas, né, em alguns lugares do Brasil, onde existia ambiente para fazer isso. O nome da cartilha era Conversando sobre Drogas. Uma cartilha super interessante, criada com um designer para poder, inclusive, envolver os jovens, né? Deixar com que os jovens se sentissem interessados por aquele material. Um material super produtivo, assim, que fala sobre redução de danos, sobre limites, sobre a questão do proibicionismo, genocídio da juventude negra, né? O que a gente está vivenciando. Mas, infelizmente, isso é uma necessidade, uma cultura e uma necessidade que a gente precisa estabelecer com esses governantes que são muito difíceis de dialogar, né? Então, assim, lá em Pernambuco a gente gostaria muito, por exemplo, de poder levar um programa de redução de danos que a gente criou pelo Conselho Estadual de Política sobre Drogas nas escolas. Mas as escolas, elas escolhem ou não, elas aceitam ou não. Da gente estar lá e da gente fazer esse circuito. Então, lá em Pernambuco, por exemplo, as escolas disseram que não queriam esse circuito de redução de danos, né? Conversou com a Secretaria Estadual, apresentou o plano pelo Conselho Estadual, e mesmo assim as escolas disseram, não, a gente já tem o PROERD, então a gente vai ficar aqui com essa perspectiva, e esse negócio aí de redução de danos, vocês veem os jovens outro dia na rua, quando vocês estiverem com eles em outro lugar, né? Então, assim, eu não tenho dúvida nenhuma que a gente tem uma necessidade histórica, inclusive, de dialogar com a juventude, né, de dialogar nas escolas o que é essa relação da juventude com o uso de drogas, né, do que é essa relação da prevenção, inclusive, da juventude, das estratégias de prevenção que a própria juventude encontra, né, porque às vezes a gente fica falando de droga ilícita para a juventude, mas a gente não fala que no ano passado morreram 8 jovens no Brasil de overdose de álcool durante festinhas. 8 jovens que a gente ouviu falar na vida, né? E aí são várias. Isso eu estou falando de overdose de álcool, né? Fora a esses acidentes que são o subproduto dessa utilização de drogas lícitas de forma sem nenhuma responsabilidade, sem nenhuma indicação, né? Sem nenhum tipo de prevenção. Então, não tenho dúvida que é um desafio que a gente tem de poder levar esse debate para as escolas de prevenção, de poder construir com essa juventude o que é essa relação da juventude com as drogas, mas no contexto político e social que a gente vive, a gente tem enfrentado muita dificuldade de conversar sobre outras coisas até com os jovens, né? Falar de democracia hoje na escola, infelizmente, você pode até ser presa. Então, assim, a gente vive um contexto político muito fodido e a gente precisa estar atento que a gente, de fato, precisa ocupar esses espaços, mas talvez através de outras perspectivas, né? A juventude que está na escola, ela também está na praça, né? O dia inteiro, durante a tarde, né? Ela está dentro dos espaços lá, dentro das suas comunidades de periferia e tal. Então, assim, acessar essa juventude e também acessar essa juventude nos seus espaços, nos seus territórios, né, de pertencimento, que também é uma outra relação de acessar a juventude nesses territórios, né? Porque a juventude se sente produzindo saber, né? Produzindo conhecimento ali naquele espaço. Então é importante a gente pensar sobre isso. Eu, inclusive, na política de drogas e redução de danos, sempre achei o diálogo das drogas, lícitas ou ilícitas, com a juventude, um diálogo delicado, mas um diálogo que a gente precisa fazer de forma urgente, né? Inclusive pelos modelos e pelas indicativas que a gente tem aí do uso de drogas da juventude, lícita ou ilícita. Fala aqui pra gente, besteira.
aproveitar. Na verdade, o que a gente tem e que não é muito visível para a população do povo é uma guerra de classes econômicas. E o que tem a classe rica e a pobre. A pobre, ela não pode, ela não tem direito e acesso à saúde, à educação, nada disso. Por quê? Porque também não é interessante para o governador, para a política lá em cima, que você tenha pessoas que saibam pensar, que saibam decidir, que saibam escolher. Então, é claro que eles vão tirar da saúde, é claro que eles vão tirar da educação. Porque eu não sei vocês, eu aqui, na minha ignorância, penso, quando eu ouço esse monte de coisas aí que está acontecendo. Falta dinheiro para isso, falta dinheiro para aquilo, falta dinheiro para a classe pobre, porque lá para os ricos os aumentos são substanciais, nunca falta dinheiro para viajar, nunca falta. Eles têm todo um equipamento pago por nós para questão de saúde. Né? Um tempo atrás aí houve uma reportagem e a sensação que eu tenho é que o governo ele quer trabalhar nessa linha, arrancar, aí ele tira uma teia de aranha daqui, uma teia de aranha dali, mas ele não tem intenção nenhuma de matar quem faz as teias, que é a aranha. Então ele não tem intenção nenhuma que o povo seja, que o povo conheça de políticas sociais, de redução de dano ou qualquer outra coisa. Então, eu acho que a maior revolta que nós podemos ter e traçar e ir atrás, quando se fala para esse público adolescente, é estudar. Esse é o nosso maior protesto, é ter conhecimento, é estudar. Amanda, depois tem uma pergunta daqui, tá? Boa tarde a todos e todas, enfim. Eu vim aqui fiquei ouvindo as falas, né? E ontem eu e a Luana, a gente ficou muito tempo conversando, de madrugada, porque quando a gente não se vê, a gente fica. Quando a gente se vê, a gente quer ficar o máximo de tempo possível acordada para poder ficar junto e aprendendo, né? Porque o processo de militância, ele é um processo também que a troca e o aprendizado, ela acontece também a partir das palavras, a partir dos afetos, enfim. Então, uma coisa que eu fiquei pensando, inclusive, e é uma provocação, porque eu sei que aqui a gente tem um público mais de profissionais, inclusive de serviço e etc. Pensando, então, nessa questão da dimensão racial da política de drogas, né? Eu acho que eu não vou me alongar muito, porque várias pessoas fizeram exposições aqui de como que a política de drogas está a serviço da manutenção dos discursos hegemônicos que mantêm práticas racistas e estruturantes do Estado, né? Mas eu acho que uma das coisas que mais me chama a atenção em relação a essa questão do crack, em especial, é a capacidade que ela tem de fato, desumanizar o sujeito, né? E esse é um instrumento que, historicamente, é do racismo, que é tornar sujeitos, né? E a gente convence como? A partir dos discursos, né? A gente vai convencendo de que pessoas são menos pessoas. E, inclusive, é até um debate que a gente tenta construir internacionalmente, de que, de fato, existe um genocídio do povo negro em curso, né? Porque a própria ONU, inclusive, ela não reconhece ainda que os processos que acontecem cotidianamente de extermínio do nosso povo negro ao longo do mundo, ele é um processo de genocídio, né? A gente tem muita dificuldade, inclusive, tivemos dificuldade mas recentemente com a própria França. A França é um país que não quis incluir a necessidade da construção de uma política racial como diretriz, de uma política de drogas com recorte racial como diretriz aí da ONU, né? Então, eu estou trazendo isso só para a gente entender a dimensão que o mundo está de reconhecer o genocídio do povo negro, né, em curso a partir dos mecanismos do racismo, né? Tem muita coisa assim ainda para a gente avançar. Mas enquanto a gente não consegue estar no rumo dessas estruturas de poder, sejam de organismos internacionais e de estados e etc., é como que a gente faz com que a nossa prática ela seja cada vez mais política, né? Como que a gente, inclusive, vai fazer com que a nossa atuação profissional, né, e trazer cada vez mais o resgate do quanto que a própria redução de danos ela é
uma prática também de cuidado, mas também ela é política, porque é um outro tipo de oferta de cuidado, né? É a oferta de cuidado que olha para o sujeito, para o indivíduo e entende, inclusive, que a partir dessas singularidades a gente vai conseguir construir qual que é o cuidado que vai fortalecer esse sujeito para que ele conquiste a autonomia. A redução de danos, ela surge disso, ela sempre foi isso, e eu entendo que por muito tempo, inclusive, a redução de danos ela foi questionada na academia e etc., principalmente pelos saberes dominantes aí da saúde, principalmente o discurso médico, de que a redução de danos, se ela não tinha formulação sobre ela, e se ela não estava na academia posta e construída enquanto um discurso legitimado, ela então, portanto, não poderia ser uma prática, ela então, portanto, não poderia ser uma política e, portanto, ela era questionada e até hoje ela vai e volta, ela entra de novo nesse lugar. E eu acho que teve um campo da redução de danos, né, que inclusive parte muito por esforço dos profissionais, que foi de construir a legitimidade desse saber, desse conhecimento na academia. E, às vezes, lidando nos diálogos com os governos, o que eu fico pensando é justamente isso, assim, né? A redução de danos, ela conseguiu hoje se colocar num campo capaz de ser reconhecido como um saber. É cada vez menos a capacidade de um governante, ou mesmo de outros saberes, principalmente os medicinais, de confrontar a redução de danos enquanto uma prática de cuidado possível. Só que por que eu estou fazendo isso? Porque quando a gente, de novo, retoma e coloca para o campo da política, a política ela vai falar, olha, para ser política pública você precisa construir parâmetro, você precisa construir protocolo, né? Muita gente que está aqui sabe o tanto de tempo que perde da vida do trabalho, do tempo de trabalho, preenchendo protocolos, quantos atendimentos fizeram e etc. Não que não seja necessário a gente mensurar, inclusive, quais são os efeitos da nossa prática, o atendimento ali que a gente está fazendo, mas como que a gente consegue fazer essa interface da redução de danos, mantendo que a essência dela é, de fato, a singularidade do sujeito, a construção de autonomia desse sujeito, e, portanto, um sujeito autônomo é um sujeito capaz, inclusive, de fazer uma leitura crítica sobre a sua própria existência e sobre como ele quer existir politicamente no mundo, ao mesmo tempo que a gente tenta construir parâmetros de que isso é uma prática. Acho que isso é um desafio que está posto para os profissionais, né, que atuam com isso, e é um desafio cotidiano, e eu chamo a atenção para isso porque a gente fica assim, de novo, né, eu retomo uma coisa que eu falei ontem, porque é uma coisa que tem percebido muito, a gente parece que fica esperando o momento da ágora, o momento que todos então vão parar e vão escrever uma política, e essa política vai ter concordância total e ela vai ser aplicada, né? E aí a gente esquece o quanto, e a gente perde a dimensão do quanto que a nossa existência ela é política, né? O quanto a forma como a gente vive, como a gente come, como a gente atua, como a gente olha para o outro na rua, como a gente se enxerga, ela também é uma dimensão política. Então, como que a partir dos espaços onde a gente está, a gente também consegue ir fazendo, tendo práticas que vão ajudando a desconstruir um pensamento hegemônico que ele é racista, ele é estruturado no racismo, né? Seja desde o processo da gente de nós enquanto profissionais percebermos, inclusive, que a nossa formação formal aí, né, a nossa educação formal na academia, ela foi racista. Prova disso é a necessidade da existência do Instituto Toma Psique, que não sei se o Emiliano colocou um pouco como ele surge, mas justamente porque a saúde mental ela é branca, e o Instituto Toma Psique, eu queria até que o Emiliano explicasse por que ela existe, por que ele existe, etc. Então, como que nós, ao longo da nossa vida inteira, vamos reciclando a nossa prática, né? Enfim, né? Eu não sei se tem gente que tem problema com o termo reciclagem, mas enfim, como que eu tenho toda a gente rever a nossa prática profissional e rever enquanto, inclusive, nós somos formados para ter esse olhar que realmente não enxerga no outro potência, que enxerga no outro só carência, que enxerga no outro sempre insuficiência, porque enquanto a gente estiver olhando nessa perspectiva, a gente não consegue enxergar as potências do outro, né? E como que, inclusive, a gente consegue cada vez mais ter uma dimensão aprofundada da prática da redução de danos com a perspectiva racial, porque quem me apresenta essa perspectiva, de fato, foi eu precisar entrar muito em contato com o pessoal que pratica redução de danos na Bahia. Eu e o Bruno viemos da mesma escola, o Bruno, inclusive, é uma geração anterior à minha, que é a Escola de Prática de Redução de Danos aí do Centro de Comunicação de Lei, e, inclusive, eu fui
percebendo, né, a dimensão do quanto que a gente não aprofundava nisso, quando eu tive o desafio de atuar com jovens em medida socioeducativa em meio aberto, que eram em sua maioria negros e em sua maioria estavam ali presos por tráfico, muitos naquela condição de que não era usuário, que era usuário, mas aí, né, quando a polícia determina e chega para o juiz e apresenta e determina que o sujeito era traficante, muitos de fato trabalhavam na lojinha, mas o que me angustiava ali enquanto profissional era de fato essa minha impotência do tipo, porque você vê aqueles adolescentes de 14 anos, 13, que já passaram por Fundação Casa, processos de violências, muitas, não só na mão da polícia, mas também nessas instituições, no fundo o que a gente quer é ficar tentado com aquela vontade de levar para casa, porque a gente sabe que todos os caminhos e possibilidades que a gente constrói com aquele sujeito, a gente não tem segurança mesmo se aquele direito vai ser garantido, né? E é esse o lugar também que nos visita o tempo todo enquanto profissional, que é o da impotência, que é o que fazer, e aí a gente fala, existe o direito aqui na lei, mas aí a política pública ela nos consolida. Então, é uma chamada de atenção de como que, apesar das adversidades, a gente vai construindo uma convicção política na nossa prática profissional. Porque se a gente tem a convicção política, a convicção das ideias, né, a gente consegue sempre renovando a nossa atuação e trazendo essa dimensão, né? E eu acho que esses seminários que a gente está fazendo das múltiplas faces da política de drogas em SP, ele é uma tentativa mesmo de fazer essas provocações de um juntado, mas a gente não vive a vida inteira em seminário, né? Então todo mundo, semana que vem, volta para os seus trabalhos, mas eu acho que a provocação que a gente gostaria de trazer, construindo espaços como esse, é de como que daqui para frente a gente continua caminhando, tentando construir alternativas dentro do possível, dentro do que está posto aí, das limitações de cada um, em como que a gente vai aos poucos desconstruindo todos esses mecanismos que estão postos e fortalecem o racismo. Então é um pouco isso. E também eu acho que a gente também tem muita essa convicção de que a política vai resolver, e a gente perde a perspectiva de que a política é feita por nós. A gente, inclusive, há muito tempo perdeu a perspectiva de que os bairros precisam ser cuidados, que os territórios da cidade precisam ser cuidados. Eu acho que o que está acontecendo aqui no território da Cracolândia, ele já tem se apresentado com uma resposta de resistência de território. A Cracolândia é esse lugar emblemático, mesmo muito simbólico de disputa da cidade, que não é de hoje que ela vem sendo disputada pela especulação imobiliária, né? Já é um processo aí ao longo de pelo menos os últimos 20 anos, mesmo a lei de zoneamento urbano da cidade, que coloca aquela região como uma zona de interesse, zona especial de interesse social, ela acaba nunca se concretizando, porque o tempo todo nós vivemos processos de disputas políticas e de rumos da cidade, né? A gente está com uma perspectiva agora, inclusive histórica, de, a partir da semana que vem, começar a fazer reuniões ali no território. Inclusive o pessoal do urbanismo estava aqui, juntando com a galera da política de drogas, com os trabalhadores, o pessoal que é moradores das ocupações, para que a gente consiga construir o nosso próprio conselhão de bairro, para que a gente decida qual que vai ser o governo daquele território. E mesmo que esse governo ele seja paralelo, porque não é que esse governo necessariamente muda a cidade, mas a experiência de construção de processos de democracia é nossa responsabilidade também de fazer. Em um momento que a gente percebe que essa democracia que está posta, que existe, ela não nos contamina, não nos representa. Né? As pessoas elas não conseguem participar da política. Porque o que é essa política, então? Né? Então, o desafio de, todos os dias, tentar descobrir o que é a política, o que vai ser o seu fazer político, ele vai ser desde isso, entendeu? Desde você cuidar minimamente do bairro que você mora, desde você falar com as pessoas que não vão, inclusive, admitir que processos tão violentos na cidade aconteçam, porque a história de São Paulo era disso. E até quando a gente vai continuar admitindo que a história da nossa cidade seja isso? Até quando a gente vai continuar admitindo que o capital coloque todos os rumos da nossa cidade? É dentro desse xadrez maior que a gente está, né? E ali no micro estamos aqui todos fazendo a nossa prática. Então, deixo aqui um pouco dessa provocação, porque eu acho que um dos papéis que a gente tem nessa semana era disso mesmo, assim, enfim, não tenho as respostas, mas eu acho que se cada um aqui se colocar dentro dos seus espaços coletivos de encontrar micro-respostas, a gente chega numa teia muito grande de respostas para a cidade de São Paulo, porque não tem uma resposta só para uma cidade tão diversa, tão grande, com tantos milhões de habitantes e etc. Boa tarde a todos, muito bom estar aqui com vocês. Eu acompanho o pessoal da Reação de Trânsito lá e é um prazer estar aqui. Aproveitando a tua fala, né, eu estava pensando no... Meu nome é Gilberto
O Bruno falou para discutir os lugares, né, de cuidados, né, do usuário, do dependente, né? E aproveitando a tua fala, acho que o lugar legítimo que se tem para cuidar seriam os CAPs. Aí a pergunta é, será que existem CAPs em todos os bairros e comunidades, né? E uma sugestão que eu fiz para os CAPs era funcionar durante o final de semana e à noite. Eu queria deixar essa pergunta, será que os CAPs não é um lugar legítimo para a gente poder, vocês estarem também participando? Veio uma pergunta da internet, do Peterson. Acho que um pouco do que já foi falado, mas vale a pena colocar aqui a pergunta para ver se alguém quer complementar, tá? O que ele quer saber, estou dando uma resumida na pergunta dele, é se nesse debate, né, na concepção desse debate sobre políticas públicas de drogas, sobre drogas, se já existe algum direcionamento de forma, acho que mais específica, para a questão da população negra, né? E aí eu acho que talvez seja interessante vocês colocar uma perspectiva mais institucional do que seria isso, né? Porque, é claro, deu para perceber que a gente tem aí diversas formas, eu acho que alternativa de tratar a questão, ou mesmo de colocar, de dizer que a questão está sendo, em alguma medida, reconhecida, mas acho que a pergunta dele vem muito no contexto dessa perspectiva institucional da política de cuidados, da política de drogas. Bom, só tentar dialogar um pouco contigo, assim, e um pouco do que a Roseli trouxe. Quando você traz essa posição mais democrática, né, que ela vai se construindo dia a dia, né, e se desconstruindo também, fico pensando, e você traz o campo específico da escola, e aí eu gostaria de dar luz às escolas públicas. Eu acho que a gente também tem que pensar um pouco na historicidade das escolas públicas, do que aconteceu, né? As escolas públicas, antes do ensino ser um direito de todos, a escola pública tinha um tipo de investimento no Brasil. Quando a população negra começa a ter acesso às escolas públicas, há uma reviravolta no ensino público brasileiro. E começa a se investir arduamente nas escolas privadas, como é feito até hoje. Então, conforme o público de determinada escola, também é pensado como ela vai operando. Isso tem acontecido hoje no ensino superior. Tem sido ainda pequeno, mas cada vez maior, o acesso de negros e negras nas universidades, através, inclusive, das ações afirmativas específicas de cotas. E já começa, em alguma medida, algum sucateamento do ensino superior no Brasil. Então, a escola pública, nos ensinos médios, fundamentais e até anteriores, não do ensino superior, ensino básico mesmo, ela dialogou com raça no Brasil. Não era incomum, se perguntarmos para gerações, como gerações de avós, pais, pessoas que não avós negros, mas talvez, olhando para você, que talvez, não sei como você se identifica racialmente, mas talvez seus pais tenham feito uso desse tipo de escola quando ela era altamente investida no Brasil. E aí tinha aulas de diversas línguas estrangeiras, tinha aula de filosofia, tinha uma série de investimentos que hoje não existe. Hoje, o cenário da escola pública brasileira para as crianças e adolescentes, elas vêm, pelo menos aqui em São Paulo, com máfia da merenda, né? Onde o nosso governador e sua equipe desviou dinheiro público de alimento de crianças e adolescentes. A nossa escola, atualmente, ela não aprovou uma cartilha
que pautava gênero nas escolas. A nossa escola, há algumas décadas, ela tem viatura nas portas das escolas públicas, militarizada, escrito ronda escolar, para controle. Não é que a gente lembra, está lá todo dia, só fazer com a viatura está lá, de todas as escolas públicas. Inclusive, conforme você vai indo para as periferias, não tem muito, tem duas. Hoje nós temos representantes, inclusive negros, na política, por exemplo, o feriado, que tem dado blitz nas escolas públicas, para ver se essa escola pública está dialogando com uma proposta de escola sem partido. Inclusive os professores que aderiram a um direito democrático de greve estão sendo punidos na cidade de São Paulo. Então, perante isso, eu gostaria de fazer a mesma pergunta que você. Como algum raciocínio democrático é possível nessa instância governamental? Entende? Eu acho que a sua provocação é importante, mas a gente precisa situá-la dentro do panorama que existe. Referente ao que a Roseli traz, de uma guerra de classes, isso é algo que o movimento negro debateu amplamente. Até porque, durante muito tempo, isso ocupou e ocupa o imaginário social dos brasileiros. Que o problema no Brasil é classe, uma questão econômica e não uma questão racial. E esse é um mito. Isso é um mito. A questão do Brasil, ela é também de classe. Mas ela é sobretudo de raça. Eu acho que tem uma afirmação, não é nem um livro científico, está numa revista aí, de ampla divulgação, aí, na revista Cult, a Sueli Carneiro vai dizendo que raça determina, pauta, classe social no Brasil. E aí, vai dizendo com mais condição do que eu. Uma vez que ela tem uma vasta teoria, estudos sobre o termo. Então, essa ideia de discussão de que o negro que ascende socialmente não sofre ou acaba com seus problemas, isso é uma grande falácia. Assim como a ideia hoje de determinadas posturas democráticas na educação. Enfim, eu sei que eu estou me alongando, mas eu achei necessário. Agora, sobre o que a Natália trouxe, eu acho que dialoga um tanto com o que Luana trouxe. Fico muito feliz assim, de estar junto de vocês, escutar o raciocínio de vocês, porque é amplamente sabido que o racismo desumaniza. E que a desumanização, ela tem uma intenção de manutenção de poder para um determinado grupo racial, para um determinado grupo heteronormativo, para um determinado grupo masculino e sudestino, e assim vai, né? Todo virado ao norte. Então, se é através da linguagem uma das principais ferramentas de desumanização, é através da linguagem que a gente pode intervir. Eu escutei algumas vezes a gente trazendo uma palavra, que eu vou tomar inicialmente como palavra, que é a palavra zumbi, para logo mudar a ideia de palavra e pensar enquanto nome, enquanto conceito. Quando um grupo decide nomear zumbi a uma determinada condição e estado social e de efeito, etc. e tal, ele interfere em outro significante que pode ser dado ao termo zumbi. Esse espaço que a gente está, tem zumbi no outro lugar. Tem zumbi relacionado a outra representação. Uma representação de poder, de resistência, de enfrentamento, de quilombo, de manutenção de líder. Quando a
gente vê zumbi significando completamente o oposto disso, a gente vai entendendo qual é a técnica de uma linguagem racista do Brasil. Então, a gente tem que estar muito atento às formas com que o genocídio é feito. Quando eu vinculo zumbi a uma determinada condição, eu imediatamente diminuo o poder e potência dessa palavra e desse sujeito, e dessa história, da história de um povo. É eu pegar um líder de um determinado povo, de um determinado país, e vinculá-lo a outra condição, a um seriado norte-americano, a uma múmia. Então, o Instituto Ampla Psique e Negritude, talvez a partir daí falar do Instituto Ampla Psique e Negritude, ele tenta fazer essa discussão, olhar para os efeitos psicossociais do racismo. Esse é um efeito psicossocial do racismo. A desqualificação da significação que temos enquanto zumbi é um efeito psicossocial do racismo. A não presença de Zumbi dos Palmares enquanto potência no material de ensino, já que trouxe a questão da escola, é um efeito psicossocial do racismo. A não priorização da pauta racial nos CAPs, na montagem dos projetos terapêuticos singulares. Eu tenho dito isso em todos os espaços, até porque isso é a afirmação da minha dissertação, que está em percurso. Quando eu não tenho raça como idade, porque eu vou tentar explicar o que eu quero dizer isso. Nenhum de nós profissionais de CAPs ou profissionais de saúde pública vai discutir um caso sem pensar em idade. Se eu pegar um fenômeno, urinar na cama, tá? Esse é um fenômeno. E eu falar, olha, eu vou discutir um caso e vou dizer, tem um problema, a pessoa urina na cama. Falar, tá, mas que idade? Falar, ela tem 1 ano, ela tem 15 anos, ou ela tem 80 anos, é completamente diferente. Se eu trago só o fenômeno, na verdade, o mesmo fenômeno não vale de nada. Quando raça estiver para nós, nas nossas discussões, como idade está, aí eu digo que a gente está fazendo equidade social, equidade racial dentro do SUS. Entendeu o que eu quero dizer? Entendeu o que eu quero dizer? Então, nós ferimos a estrutura do SUS, nós ferimos a política do SUS quando não discutimos raça. Não se faz equidade sem discutir raça. Que dirá democracia? É difícil falar depois de você aqui, mas vou tentar te responder a coisa do CAPS. Eu acho que é importante o CAPS, acho que é um ponto importante, né, de poder trazer todas essas discussões, mas a gente tem que sempre pensar o CAPS como um ponto de uma rede, né, porque ele é proposto como um ponto de uma rede. Se a gente focar demais nele, qual é o risco de a gente formar um CAPS Clone, né, de ficar tudo centrado lá. Então, por isso que eu acho que é importante a gente levar essas discussões, reflexões, etc., para dentro do CAPS, mas para todo o bairro, por exemplo, né? Seja na escola, nos centros culturais, né?